Bom, o próximo é um que hoje em dia ele é muito usado, tá? Ele tem um status muito grande na nossa sociedade. Por qual motivo? A gente não pode esquecer que a nossa sociedade ela é um pouco científica e tecnológica. Ela se volta para essa questão de cientificismo, graças a Deus eu consegui falar, e tecnologia. Então, para eu conseguir é, mostrar um avanço tecnológico meu, ou mostrar um avanço científico no campo da medicina, no campo da educação, eu preciso escrever um texto mostrando, defendendo meu ponto de vista como cheguei a essa questão. E para isso que serve a argumentação, tá? Não, perdão, para isso não. E é por isso que ela tem esse status, porque a argumentação a gente usa ela o tempo todo quando a gente quer mostrar que uma pessoa está errada, quando a pessoa está certa. O exemplo bem fácil é o uso de celular em sala de aula. Vamos voltar para o ano passado. Eu sei que eu não dava aula para vocês ano passado, mas a gente pode usar esse exemplo. Pensa só. Se você usou o celular, se é um colega ou você está usando o celular na sala de aula, o professor falou assim: guarda o celular porque na sala de aula não pode. E você perguntou assim: por que não pode? Ele vai te dar dois argumentos por que não pode. Por que ele está falando para você? Ele vai começar a argumentar com você. Ele vai começar a falar os motivos de não poder usar o celular em sala de aula, tá? E ele pode falar alguns. Ele pode falar que, primeiro, é proibido por lei o uso recreativo do celular em sala de aula. Segundo, que pode atrapalhar se você entender a explicação durante a aula. Ele pode falar que não é para usar agora, que é para usar em outro momento, ou seja, ele pode te dar vários motivos para você não usar. Então ele vai falar para você qual é o posicionamento dele de uso do celular naquele momento em sala de aula e vai tentar mostrar para você o porquê não pode. Isso, gente, é argumentar, tá? É usar lógica para falar o que está acontecendo ali. Então a argumentação ela vai ser muito usada com lógica, mas conforme vocês forem estudando isso mais para frente, a gente pode ver que também ela é criada com ética e também com sentimentos, mas é mais certo hoje em dia lógica. O sentimento e a ética, não, a ética nem tanto, a ética também pode ser usada, mas o sentimento a gente vai ver mais, vocês vão ver que é um gênero da argumentação que é chamado de retórica, tá? Muito usado por políticos. Bom, mas vamos usar um exemplo concreto para parar de ficar inventando história para vocês aqui. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera ocorrência de tal problema em uma sociedade. Bom, como isso aqui foi um trecho de um outro texto, eu não sei quais são esse problema da sociedade. Eu sei que ele está falando de problema da sociedade, tá? Então eu sei qual é o posicionamento dele, que a carência de medidas públicas gera um problema na sociedade, beleza? De acordo, por que está usando assim um filósofo alemão aqui? Para reforçar o argumento dele. Ele quer mostrar para você, leitor, que o que ele está falando não são vozes da cabeça dele. Alguém já pensou isso antes e alguém que tem uma certa notoriedade na sociedade acadêmica, ou seja, na universidade, ou é um estudioso, ou é uma pessoa que é uma pessoa que estuda sobre isso. Vamos ver o que o filósofo alemão Jürgen Habermas fala. Para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. Ou seja, ele quer falar para você que para ter comunicação, as duas pessoas têm que falar. Beleza? Tem que querer falar. Então, assim, a gente tem esse uso desse filósofo para defender o ponto de vista dele, o argumento dele. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos devido à ocorrência de destruição, badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Então aqui eu tenho por que assim eu tenho o filósofo mostrando, também tem um fato social muito forte que todos conhecemos. É um fato que é noticiado o tempo todo mostrando porque esses problemas da sociedade são ignorados. Hoje não tem medidas públicas. Porque quando tem manifestação, tem quebra-quebra. Então, essa ideia aqui dessa pessoa que escreveu, desse trecho, é defender, é usar o argumento de que as medidas não são tomadas
E ele vai mostrar para você com fatos do cotidiano, com citações de pessoas com renome na sociedade, uma certa notoriedade na sociedade, o motivo por que ele está falando isso. Então, você vai falar assim, por que não? É falar por que não. Assim, você não pode usar o celular em sala de aula. É falar que não pode, mostrar o posicionamento, dizer o porquê não, falar da onde vem o porquê não. Vou falar porquê não, porque atrapalha a aula. Isso está escrito na lei. É mais ou menos isso aqui, só de uma forma muito mais tranquila para vocês entenderem do que esse texto pesado. Eu vou colocar também um outro exemplo. Aí esse exemplo é um texto inteiro, não faz parte, não é esse fragmento, é um outro texto de de outro tema. É um texto um pouco mais difícil de ler, mas eu preciso que vocês leiam para entender o que é um argumento, tentar entender da onde vem aquele tema, qual é o ponto de vista da pessoa que está escrevendo daquele tema, quais são os argumentos, onde ele quer chegar com aquilo. Leia, faça exercício. Se você não entendeu, procure na internet. Eu vou colocar um vídeo também explicando essa redação, beleza? E vamos para o último.